Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando mais um episódio inédito exclusivo aqui do nosso Além dos Parques, o podcast oficial do MD1, que fala de parques, que fala de Orlando, mas que fala de aventuras. Francine e Pantaleão, como estamos? E olha que eu vou te contar que a aventura desse episódio tá muito legal, muito interessante. Saímos de Orlando e vamos falar da nossa viagem incrível que fizemos pela primeira vez desse tipo, nesse estilo, hein? Nessa quantidade de tempo e distância é a primeira vez. Pra quem nos acompanha, né? Pra quem me acompanha, sabe que eu sempre andei de moto desde muito cedo, né? Tenho várias motos no Brasil, tenho várias motos aqui em Orlando, né? Dentre elas, essas motos grandonas que a gente adora, que são essas motos de touring, né? No caso aqui a gente tem a Harley Davidson e a gente resolveu fazer, junto com alguns amigos, uma viagem um pouco mais extensa, apesar de ter sido em pouco tempo, né? Foram 4 dias de viagem, a gente rodou aí mais ou menos 3.000 quilômetros de moto e foi uma viagem incrível. E por que a gente tá trazendo isso pra vocês aqui? Porque, na verdade, independentemente da gente morar aqui e termos as nossas motos aqui, a verdade é que você que ama moto, você que gosta e que você que vai ter tempo, você pode fazer uma viagem dessa aqui também. Você pode alugar uma moto e fazer uma viagem dessa e a gente vai falar um pouco da nossa, que foi incrível. Ou até mesmo fazer uma viagem dessa de carro, né? Porque eu acho que... Não, moto, o assunto é moto, duas rodas apenas. E quem quer fazer essa viagem e não tem carta de moto? Não faz. Vai tirar a carta de moto, vai aprender. Faz. Exato. Se não quiser também não faz, entendeu? Se quiser faz, se não quiser não faz. Moto, o assunto é moto. É moto. E eu vou dizer uma coisa, assim... Motocicleta. Isso. Então, assim, Kiko tem moto desde sempre. Eu tenho carta de moto, tá? Verdade, pra você ver que qualquer um pode ter. Me respeita, hein? Respeita que eu sou do interior. No interior, as meninas tudo tira a carta de moto, entendeu? Pra andar de bizinha. Aí pega a bizinha e sai acelerando na avenida. Meu pai tinha uma CB500, vai. O Jauzão lá, o Jauzão que fala, né? Jaú. Só vê as bizinhas passando a milhão. Muito, galera indo trabalhar de bis, né? É assim. Mas enfim, aí o Kiko ama moto, né? Mas assim, a Harley do Kiko é maravilhosa. Ela é tipo um sofá. Então assim, ela é muito confortável. É claro que se você for fazer uma viagem de moto, tipo com alguém na garupa, precisa ser uma moto confortável. Claro. Porque assim, não tem condições. A gente fez, né? Foi a minha primeira viagem longa de moto também, assim, e eu sabia que tinha 2 opções. Ou a gente ia amar, ou a gente ia odiar e falar assim, eu amo moto, mas pra ficar no dia a dia, pra ir ali no máximo até Busch Gardens, ir pra uma praia perto, pra você de repente entender o que acontece, né? Eu tenho moto desde os 15 anos de idade, então eu sempre tive moto, sempre amei moto. Aqui em Orlando eu sempre tive moto também. No Brasil eu tenho mais as motos speed, né? São aquelas motos mais de velocidade, essa coisa toda. Mas não ando, acho perigoso, infelizmente. E é perigoso, né? É muito diferente andar de moto no Brasil e andar de moto aqui. E não só perigoso, né? Pela questão de assalto, essas coisas todas, infelizmente, mas também pelo próprio comportamento no trânsito, né? Lá tem aquela coisa de andar no corredor, andar acelerando, aí você não sabe se vai passar uma moto maluca do seu lado, e às vezes se você não se adequar a esse estilo de andar, se você não andar pelos corredores também, aí ele é buzinado, é aquela loucura. Então, assim, que é engraçado que de repente, pra quem tá ouvindo, nem sabe, ou até mesmo quem já veio pros Estados Unidos não tenha se atentado a isso, mas moto, não tem corredor de moto aqui. Moto é como se fosse carro. Moto no estacionamento também paga como carro, tipo, anda como carro. Então, anda na fila, anda normal. Na fila, normal. Então, assim, é muito legal, né, entender esse universo da motocicleta, principalmente aqui nos Estados Unidos, justamente por essa diferença, né, cultural do comportamento do motociclista. E vou te dizer que até muito do comportamento dos motoristas em relação aos motociclistas, o respeito por eles. Não tô dizendo que no Brasil não se tenha, tô dizendo que o Brasil, o que acontece? O comportamento de muitos motociclistas no Brasil, os doidão, entendeu? Acaba generalizando a classe e marginalizando a classe. Ou seja, os caras têm... O cara fala, putz, tem uma raiva de motoqueiro, não é uma frase que... Por quê? Porque, na verdade, o cara vai lá, chuta seu espelho, quebra o seu, né? Chuta seu carro. Então, assim, claro que eles são uma minoria, mas como todas as minorias barulhentas que fazem cagadas e espalham, né? Ou que... Mas eu acho que até no inconsciente das pessoas, tipo assim, uma pessoa que tem carro e moto, ele não vai marginalizar nada, mas assim, quando fala, puxa, tá trânsito, vou de moto então. Sim, porque é normal, é algo que já faz rápido, parte da cultura. De moto a gente vai costurando ali e tá tudo certo. Exato. Porque é assim. E aqui não, né? Exato. Aqui é bem diferente, as motos se comportam como carros, elas andam na fila, ela fica, se parar o trânsito, elas vão parar no trânsito também, enfim. Então tem uma diferença cultural, obviamente que essas motos, né, essas motos de touring, né, por exemplo, a gente tem Harley Davidson aqui, a gente tem 2 Harley Davidson aqui que a gente
faz os nossos passeios, as nossas idas. Não, e é um sofá. A gente fala assim, a Harley Davidson é muito confortável. Mas na verdade no Francine nós vamos ficar só com uma Harley Davidson. Porque essa viagem eu fui tocado. Entendeu? Você foi. Quem diria, né? Quem diria? Uma pessoa que é Harley Davidson e acabou. Não. Continuo. Uma vai ficar. Só vou mandar a outra embora. Entendi. Pra fazer uma mais pra esse tipo de coisa, uma né? Goldwing vem por aí. A Harley Davidson, ela é lifestyle, né? Exatamente. Assim, pra passear de Harley. E que eu acho que é legal também a gente trazer esse tipo de informação pra esse podcast, né? Porque assim, vamos lá. A gente saiu de Orlando, a gente fez o programa da semana passada, o MD1 Live. Quando encerrou o programa, a gente tentou o mais rapidamente possível. Dormir. Comer um negocinho ou outro ali e tal, daí deitar. Quem diria? 3 horas da manhã nós levantamos, né? Porque o nosso ponto de... né? Pra levantar, tomar uma ducha, acabar de arrumar as últimas coisas. Porque o nosso ponto de encontro da partida com as pessoas que foram ficava mais ou menos 50 minutos aqui de casa, né? Lá era o ponto de encontro. Então a gente saiu de casa 4 horas da manhã, porque estava marcado às 5 da manhã pra gente, né, iniciar essa viagem. A gente partiu lá de Davenport. Não, Claremont. A gente saiu de Claremont. Verdade, a gente saiu de Claremont. Então, assim, e foi uma viagem muito legal. O início da nossa viagem, o primeiro roteiro, era uma viagem, a gente ia pra Nashville, né? Já tava tudo combinado, desde quando foi combinado, o destino seria Nashville. Só que por conta do tempo, né? Que tinha muita chuva prevista, um tempo ruim, a gente acabou não cancelando a viagem, mas mudando o destino, o que também foi muito legal, porque a gente passou por lugares incríveis, né? E muitos deles a gente vai comentar aqui agora, mas falando, né, vamos falar do equipamento, né? Vários dos nossos amigos aqui, eles andam de Goldwing, que é uma moto também de fazer viagens da Honda. Deliciosa, que é justamente essa que eu vou trocar uma das Harleys numa Goldwing, vou ficar com duas opções. Porque como a Francine falou, eu nunca tinha viajado, tipo assim, a gente rodou mais de 1.000 quilômetros por dia quase, né? O primeiro dia a gente rodou 1.000 e poucos quilômetros. O primeiro dia deu 1.000 e poucos. É claro que o segundo não deu tanto, que a gente fez umas rotas de trilha de montanha e tal. Mas foram o primeiro e o último né? dia a gente rodou muito, né? Rodou muito. Então, assim, a Harley ela é uma moto maravilhosa. Eu tenho Harley há mais de 25 anos e sou apaixonado por Harley Davidson. Mas ela é uma moto pesada. Ela é uma moto muito pesada pra manobrar, pra você, né, conduzir. Ela é muito mais pesada do que outras motos. Eu peguei a moto do Pablo, por exemplo, que é uma Goldwing, e dei umas voltas lá no... Nossa, é muito diferente. Cara, é uma leveza. Uma leveza. Parece que você tá nas nuvens. Parece que você tá num joguinho de videogame. Você aperta e vai. Parece que você tá andando de bicicleta, assim. É diferente uma moto mesmo. Leve, né? Não treme, né? Ela exato. Então a Harley, assim, você que ama Harley, você que ama moto, você que de repente já andou ou nunca andou de Harley e sonha de repente fazer isso, é totalmente possível, né? Você entra lá no site da Eagle Rider e você consegue locar uma Harley, por exemplo. A questão é, numa viagem tão longa, eu não fiz de Goldwing pra saber. Vamos fazer a próxima, porque eu vou trocar uma das Harleys, eu vou trocar numa Goldwing, porque vai ser legal ter as duas opções, né? Que são duas opções muito distintas. Mas a verdade é que a Harley, ela se tornou pesada, pra mim, pelo menos eu achei, pela quantidade de tempo que a gente ficou em cima dela. Apesar de muito confortável, né? Não, extremamente confortável. Atrás ela é muito confortável, assim. Eu acho que o banco em si, de quem tá na garupa, da Goldwing e da Harley, elas são muito parecidas. Eu acho que da Harley ela é até um pouco mais cara de sofá, assim, não sei. Mas, e também tinha muitas curvas, né? Algumas rotas ali, que eu acho que a Goldwing acaba ficando melhor nesse caso. Pois é, e a Harley não é muito boa de curva. Essa minha, né, que é uma Ultra Electra, então assim, você vê que ela tem aquele velho problema que a gente já sabia, né? Se a gente curva muito à esquerda, ela raspa o pezinho no chão. Dá uma aflição. Então assim, numa rota onde você tinha muita curva na parte das montanhas que a gente fez, era bem pior pra mim do que pros outros motociclistas pra fazer esse tipo de curva muito tinha deitado. Umas curvas muito acentuadas. Né? Nossa senhora, você fala, meu Deus do céu. Mas foi muito pra baixo gostoso. Um abismo. O que é legal assim, né? Independentemente de qual moto você venha a fazer, caso você se anime a fazer uma viagem dessa, o importante é que seja uma moto que você se sinta seguro em estar em cima dela. Eu ando de Harley Davidson há mais de 25 anos, então é uma moto que eu tenho muita segurança de estar com ela.
né? Apesar de andar de moto há muitos anos, né? Eu tô com 46, eu tenho moto desde os 15 e ando de moto desde os 15. Então, assim, é uma viagem deliciosa. E o nosso primeiro destino, Francine, no primeiro dia, a gente saiu daqui, então, do ponto de encontro era 5 e pouco da manhã, né? E nosso primeiro destino final daquele dia seria Birmingham, no Alabama, né? Onde a gente iria passar aí 2 noites em um hotel e foi muito gostoso. Um pouco mais de 1.000 quilômetros deu até aqui, daqui até lá, né? Quase 700 milhas. Então, assim, foi muito gostoso esse primeiro trecho. Acho legal também a gente falar sobre a questão, né, do planejamento da viagem. Aquilo é o mais importante para quando você tá de moto. Não, é extremamente importante, né? Porque pensa que, primeiro, não dá pra ser igual o carro, que um tanque é muito maior e você vai, viu um posto de gasolina, beleza, vou estacionar, e você sabe que até chegar um próximo, dependendo do lugar que você vai encontrar um posto. Um tanque de uma moto é muito menor, né? Então, tipo assim, o Pablo, ele curte, né? Ele faz essas viagens de moto e ele tava insistindo já pra fazer uma viagem com a gente há desde 2019. muitos anos. E a gente nunca animou porque a gente pensava nisso. Ah, que preguiça, eu já fico de moto todo dia praticamente. Então, será que a gente quer fazer uma viagem de moto? Mas assim, foi uma viagem muito legal. E a questão do horário também, eu acho que foi muito importante, porque a Flórida é muito quente, né? Se você sai um pouco mais tarde, você pega um calor e já começa a te incomodar. Então a gente pegou uma temperatura muito boa. Eu acho que a ida, a gente não pegou sol praticamente. Foi muito bom, né? Foi muito gostoso. Tinha alguns lugares que a gente passou, tava até um tempo meio de chuva, então tava meio nublado. E foi muito gostoso, eu amei. A gente parava a cada 1h30, que eu também achei muito legal esse tempo. Entre 1 hora e 1h30, né? Porque assim, tô falando eu que tô na garupa, né? Porque é diferente também, quem tá dirigindo, eu acho que se torna mais cansativo do que quem tá na garupa. Quem tá na garupa tá tranquilo, não tá nem tenso ali pra tá dirigindo mesmo, pilotando, né? E assim, depois, quando vai dando 1h30, já começa a dar uns Na ida não, a ida demora pra doer. Pra doer a bunda demora. Porque, na verdade, a gente tinha acabado de começar, né? Então aí você tá com uma resistência maior. Depois eu nunca tinha sentido dor na bunda de andar de moto. Depois de 3 dias sentado em cima da moto, né? A bunda já começa a ficar achatada. Amor, você sabe que eu fiquei pensando assim, poxa, porque a gente já fez viagens, tipo assim, já fomos pra NASA de moto, já fomos pro Busch Gardens. Busch Gardens, as praias aqui do sul, e assim, eu fiquei pensando, depois falei, caraca, mas eu nunca senti dor na bunda. Pois é. Mas depois que você tá muito tempo andando de moto... Mas o primeiro dia foram mais de 12 horas, né? Sentado em cima da moto, rodando. Então é uma distância legal. Mas o que eu acho legal passar pra vocês, além da experiência, é mais ou menos como é que foi feito isso, tá? Então, o que o Pablo, que é o cara que organizou a viagem, que é um querido irmão da gente, como é que ele organizou e organiza essas viagens normalmente? Ele pega lá, ele faz um traçado de percurso, né? E ele bota no Google Maps, né? E aí ele já começa a adicionar os postos de gasolina que a gente vai parar. Então ele vai medindo lá, olha, daqui até o próximo posto dá 1 hora mais ou menos, 1h20. E aí a gente parava. Dali 1 hora, 1h20, 1h30 a gente parava. Então a gente já tinha todos... Aí ele pegou e compartilhou com todo mundo do grupo. Então a gente tinha um link que quando a gente clicava nesse link, já abria a rota inteirinha com as paradas. Achei isso incrível. Então foi muito legal esse formato de viagem. Eu nunca tinha feito uma viagem nesse formato. Porque, assim, a cada parada, você sentava na moto, ligava a moto pra sair, você já tava olhando o tempo da próxima parada, a distância, caminho. Então, assim, te traz uma segurança muito legal. A gente abasteceu sempre com muita folga, né? A gente não chegava a gastar meio tanque, Então, assim, foi muito... E dava uma descansada, estica as pernas, come um negocinho, toma um negocinho no posto. Não, e eu achei que o tempo foi muito bom, porque assim, quando tá dando 1h30, já começa, tipo assim, começa a dar um comichão. Você fala, ai, caramba, tá doendo. Ai, puxa, eu quero dar uma paradinha. Aí pronto, deu 1h30, né? A gente parava entre 1 hora e 1h30. Mas, tipo assim, 1h30 acho que meio que foi o máximo. Teve uma rota que a gente fez, que a gente já tava lá na cidade. Foi 2 horas que a gente 2 horinhas, mas não foi o dia inteiro, né? Tipo assim, a gente foi pra um lugar e levou 2 horas. Então, assim, dá um tempo de fazer um xixizinho, tomar um café, porque às vezes se bate um sono, você toma um energético, um cafezinho, estica a perna, já dá uma aliviada. É muito legal. E aí, o legal também do Pablo é que ele já adicionou nessa, tipo assim, é o que a gente fala, é porque
esse tipo de planejamento é o planejamento que a gente gosta e que a gente coloca, que a gente leva pra galera que nos acompanha, pro MD1, pra quem vem pra Orlando. Exato. Porque, senão, se você deixar tudo muito solto, ou você vai ficar perdido, pra quem não conhece. Vai perder tempo. Vai perder dinheiro também. Então, assim, o planejamento é a chave, né? Planejamento é a chave, né? É claro que dependendo, de repente você vai falar, não, mas eu quero ir, ter uma viagem, tipo assim, não tem um limite de dias, eu quero ir pra tal lugar e eu vou desbravando. Beleza, mas uma viagem com um destino, ida, volta, quantidade de dias certinho, tá bem planejado, eu acho que é essencial, assim. Então, a gente já sabia que depois de uma parada de um posto lá, mais ou menos ao meio-dia, a gente ia parar num restaurante pra almoçar que ficava 30, 40 minutos daquele posto. Muito bom. Então, assim, foi muito legal. E com isso a gente comeu em alguns restaurantes de rede, né, que a gente já sabe. Longhorn, né? Prática, a gente sabe que é bom, né? Cheesecake Factory e tal. E a gente comeu nos locais também, esses que é o locais mais foram legal. Muito legais. Ó, pra mim a melhor comida que a gente comeu foi o de Alabama. Eu adorei aquele restaurantinho também. E você não dava nada, né? A gente parou e falou assim, opa, mas isso aqui é um café. Mas uma coisinha, parecia que você estava comendo dentro da casa da família, sabe? Nossa, uma coisinha pequenininha, assim. Que carne era aquela? No meio do nada. Do nada, ali, assim, literalmente floresta, do nada. Incrível. Então, assim, foi muito gostoso, né? Essa experiência. A gente saiu, obviamente, pensa que tinha que fazer mala e essas coisas, né? Pra levar roupa e etc. E tudo é na moto, né? Que conversa na moto, né? Tudo bem que os bagageiros dessas motos, principalmente o da Harley, é o maior de todos, né? De todas as motos. Não, foi incrível. Teve roupa que a gente nem usou. Teve. A gente levou roupa, levamos tênis extra, chinelo, enfim, fizemos tudo. A Harley, as minhas, elas são a Ultra, aquela que tem o bagageiro em cima, atrás e dos dois lados. Então a gente tem 3 bagageiros. Deu pra gente botar tudo lá dentro. Não, é tipo coração de mãe, cabe tudo. Uma coisa que eu acho também que é muito legal e que de repente vale se isso for algo que você gosta, né? A nossa viagem, todos os capacetes da gente, a gente usa o intercom, né? A gente tem um comunicador, ou seja, a gente vai se falando a viagem toda. Ah, isso foi o mais legal. Você vai vendo aquelas motos, né? Então a galera que olha assim, né? A gente foi em 4 motos, né? Foram 4 casais, 8 pessoas. Então as pessoas que nos viam andando pelas ruas, talvez não imaginassem que, né, todos esses 8 ali estavam se falando o tempo todo da viagem, né? Então é cada um na sua moto e você vai conversando, vai batendo papo, vai descontraindo. É como se a gente tivesse todo mundo no mesmo carro, no mesmo ambiente. Não, isso eu acho que faz a diferença numa viagem de moto, porque assim, pensa que de moto, nem você tá com, tipo, tá eu e você, a gente não consegue conversar, porque quando você tá pegando estrada, você tá com o capacete fechado, porque tem que estar fechado, é perigoso. E vento pra caramba, você não consegue ouvir, nem mesmo a música você consegue colocar ali, porque é barulho de vento o tempo todo. Então imagina passar um dia inteiro, viajar mais de 1000 quilômetros e conversar só nas paradas, porque assim, e as paradas eram rápidas, no máximo a gente levava 15, 20 minutos, na parada de posto, né? Tirando o almoço e tal. Então, se a gente não se fala, é uma viagem que você só admira a paisagem mesmo. Que é chato, né? Dependendo da esposa é melhor, mas tudo bem. Com a sua é bom ficar falando, né, amor? É bom se você ficava tímida e não falou tanto. Né? Mas enfim, isso é muito legal. E aí não fique você pensando que, puxa, mas é uma tecnologia de outro... Não, cara, é super simples, sabe? Existem várias marcas. A gente usa um que chama Sena, tá? Todos nós aqui, ele é super famoso, é um dos mais famosos que tem. Porque a Harley, ela tem um comunicador dela próprio, só que aí ela só fala entre as Harleys, ou com o CB Radio, né, que é o rádio amador, digamos assim. Então a gente tem um comunicador da Harley, que se a gente quiser falar eu e Francine, só nós dois, a gente pode usar esse, ou a gente, no caso dessa viagem, a gente usou o Sena, que ele é Bluetooth, sem fio, ele fica no capacete, porque aí a gente fala entre nós e entre todas as motos, ou seja, todo mundo e o raio é junto. Grande, né? Acho que ele é 2 quilômetros, ele pega sei lá. longe. Então, tipo assim, a gente conseguiu ouvir perfeitamente bem. E é legal, porque às vezes, vira pra cá, vamos ultrapassar isso aqui. Gente, mudamos. Puta, tem um restaurante aqui e o outro. Vamos comer naquele lá? Isso então, andando, assim, né? E as motos na estrada. É, muito legal, assim. Eu acho que isso fez a diferença. O comunicador faz a diferença. Realmente, você precisa também ter uma jaqueta de moto, né? Sim. Jaqueta pra viajar, porque é perigoso. Eu fiquei pensando nisso antes, eu falava, mas por quê? Às vezes eu não quero estar de jaqueta, mas é preciso, porque às vezes vem pedrinha, te machuca. Então você precisa estar de calça. Sem pensar no extremo, que é a queda, obviamente. Sim. E ela vai te proteger, uma calça jeans bem boa, uma jaqueta, se for de moto, melhor ainda. Muitas jaquetas de moto já tem protetores nos ombros, cotovelos e etc. Né? Mas assim, não pode ser uma jaqueta muito folgada, porque senão o vento fica chacoalhando. Incomoda. Tem que ser uma jaqueta mais justa, né? A moto, na verdade, ela
o equipamento de segurança não é para ser muito confortável. Ele vai ser o máximo confortável possível, mas o importante é ele te dar mobilidade, mas ao mesmo tempo ele limitar algumas coisas, até do seu movimento. Se você pegar, por exemplo, no Brasil eu tenho moto speed, eu tenho moto de velocidade. E lá eu tenho aqueles macacões que são aqueles de corrida mesmo, carésimos, né? Só que aquele macacão, ele não deixa nem você levantar muito o braço. É desconfortável, mas assim... É seguro pra poder exatamente, pilotar. É isso. Porque se você, Deus o livre, cai numa velocidade, imagina os membros, um pra cada Deus lado. me livre. Então o macacão, ele limita, né? Porque você tá em cima da moto, não é pra você ficar batendo palma. Sim. Né? Se bem que numa moto touring, você acaba tendo muito mais mobilidade. As roupas, a gente não usou nada muito especial. Ninguém usou né? roupa de estradona mesmo. Todo mundo tava com jaquetas. Jaqueta de moto, calça jeans, calça uma jeans, bota. Ninguém tava com... Não era essas calças com joelheira, papapá. Tava todo mundo de boa, porque a proposta da viagem era uma viagem... Né? Era passeio, não é? Ninguém tava doido querendo correr, né? Exato. Então, assim, todo mundo, olha, vamos protegidos, mas não precisa ser, meu Deus do céu, nada... Não, é isso aí. É proteção acima de tudo. A gente tava de luva, né? Luva, jaqueta, camiseta, uma jaqueta, não tava frio, né? Tava fresco. Calça jeans e uma bota, né? E capacete, obviamente, esses comunicadores que fazem toda a diferença. Chegamos, né? Então, essa primeira etapa fomos parando, postos de gasolina e tal. Cruzamos um pedaço da Georgia, né? A gente cruzou a Georgia e depois entramos pro Alabama, e onde a gente foi pernoitar em Birmingham. E foi lá que a gente dormiu essa primeira noite. Fomos jantar nesse dia no Cheesecake Factory, um mall super bonito. Nossa, aquele mall. The Summit chama The aquele Summit. mall, incrível. Lindo aquele mall. Lindo. A cidade chama Birmingham. E aí, né, beleza, voltamos pro hotel e dormimos essa noite, depois de um dia cansativo de viagem, mas delicioso. Acordamos bem cedo no segundo dia, que já foi a sexta-feira, né? Tomamos café da manhã no hotel. E dali a gente foi para um museu incrível. O maior museu de motocicletas do mundo fica ali, né, do lado de Birmingham ali. Leeds, acho que é o nome, né? Se eu não me engano, é onde fica o museu. E, cara, é muito legal. São 5 andares. 5 andares, mas é moto que não acaba mais. É a história. Tem motos de 1800, moto a vapor. Pois de é. 1800, sabe? Tem até bicicleta. Tem quando começou. Não, tem muita coisa. E tem carro coisa. de corrida também, que é legal, né? Tem uma... Como é que fala? Você sabe falar melhor essas coisas aí, o negócio de track lá. No fundo desse museu tem um track, tem uma pista que você pode alugar um Porsche, e eles têm lá o Porsche Day, né, o Porsche Test. Então você pode alugar uma Porsche e você pode andar no track, você pode andar na pista de corrida com a Porsche. É muito legal. Pelo que a gente ouviu falar lá, você tem que fazer um depósito de segurança de $30 mil, então seu cartão tem que ter $30 mil de limite. Você passa lá de calção, aluga o seu carro e vai. Eu não vimos preço, eu não vi nada disso. Eu só ouvi esse papo dos 30 mil, já fui embora. Mas enfim, eu também não tinha vontade. Até porque a gente não queria andar de carro, a gente só foi pra andar de moto. Exatamente. Até porque meu irmão tinha uma Porsche e eu não entro muito bem dentro, assim, é bem apertada pra mim que mesmo. O seu tamanho é padrão, né, amor? Exato, padrão Padrão Gulliver. gigante. Muito bem. Então assim, mas é um museu incrível. Como é que chama o museu? Motorsports, Barber, alguma coisa. Barber, alguma coisa que eu esqueci agora. Tá lá no nosso Instagram, a gente postou também um Reels, né? Mostramos um pouquinho, né? Porque imagina, não tem como mostrar em 60 segundos o que aquele museu tem, assim. Pra quem ama mesmo, tem muita história ali. Tem o carro que o brasileiro lá pilotava, o Nelson Piquet, enfim, tem um monte de coisa, é muito legal. A gente inclusive do lado ali aquela coleção de Fórmula 1 que tem ali são todos Lotus, são Lotus. Né? Lotus é uma... Marca? Não, a Lotus ela é uma equipe de corrida. Tá? Então assim, ali tinha a Lotus, aquela Lotus preta, John Player Special, que era a Lotus que o Ayrton Senna corria lá atrás. Aquela que tá lá não é a do Senna, tá? Mas ele correu como igual, né? Correu como uma igual quando foi a vez dele. Do lado dela tinha aquela amarela da Camel, que era do Piquet. E tinham outras ali. Então assim, tinham alguns carros de corrida muito legais, mas... Não, eu achei legal a estrutura, porque assim, quando você fala um museu, de repente, às vezes você pensa numa coisa meio velha e tal. Mas quando você entra ali, e eu vou até comparar com um museu que não é de motos, tá? Que é o museu de carro que a gente tem aqui em Orlando, que é a Deserland. Porque lá é uma zona, porque assim, tem muita coisa, eu acho muito legal, mas você não sabe nada. Se não tiver um tour ligado... Então, uma esculhambação, um monte de carro jogado lá.
carro lá que você não sabe. É legal, a gente adora lá. Mas assim, quando a gente foi num organizado, exato. Aí você fala, opa, peraí. Né? Não, igual. A gente tem até um episódio do podcast que a gente fala da Desert. Sim. Que é um lugar incrível. Mas assim, a grande realidade, quando você vai num de verdade, aí você fala, putz, lá é uma bosta, né? Não, é o que eu falo. É uma zona. E a gente sabe bem as coisas que tem ali na Desert, porque o nosso primeiro tour lá foi um tour guiado. Sim. Mas se uma pessoa chega pra visitar, não sabe qual é o carro do filme, qual não é do filme, qual que é réplica. Não sabe nada. E aí você chega lá, esse museu, por exemplo... Barber Vintage. A gente pagou $22 a entrada. Se você quiser um tour guiado lá é 38, mas não tem necessidade, porque, sério, cada item lá tem uma descrição, o ano que contando a história daquele carro, daquela moto e várias coisas. Então, assim, é muito legal. A gente ficou aqui umas 4 horas lá. Inclusive, pra você que acompanha o nosso MD1 Live, que é toda quarta-feira, 8 horas da noite, vai uma matéria, essa semana, vai uma matéria especial sobre o museu. Então, se eu fosse você, eu não perdia, mesmo que você esteja ouvindo esse podcast, de repente, depois da você pode assistir, né, o programa. O programa fica lá no nosso YouTube, que é o youtube.com/MD1 Orlando. Todas as nossas redes MD1 Orlando. E aí você vai ver o programa. Tem data, né? Então é o programa do dia 30. Você vai ver lá que no meio tem a matéria desse museu. Vai a matéria especial do museu do Barber Vintage. Incrível essa matéria mesmo. E aí a gente saiu de lá, fizemos umas rotas de montanha muito legais. A gente passou umas 3 horas e a gente ia assistir uma corrida, né? De corrida... Fórmula Indy. Fórmula Indy. Só que aí perrengues acontecem quando você tá de moto, né? Teve a moto de um dos nossos amigos lá, tava o pneu, teve que... Comeu o pneu. E aí ele foi lá pra trocar o pneu, trocou a moto. Eu gosto desses amigos assim, né? E aí foi legal também que os homens foram lá pra loja, pra concessionária, sei lá, a mulherada ficou num mall fazendo compras e tinha um monte de lojinha lá. E aí começou a cair uma chuva nesse dia. É verdade. Porque a gente não tava em Birmingham, a gente tava numa cidadezinha do lado, que pra mim era tudo a mesma coisa. Tudo perto ali, né? Tudo pertinho. Então, e os meninos ficaram lá nessa loja de moto que foram pra trocar o pneu e saíram com uma moto nova. E demorou, né? Demorou. Demorou algumas horas. A gente ficou fazendo compras, aí começou a cair um pé d'água. A gente falou, bom, ao invés de a gente encontrar com eles na concessionária e todo mundo pegar chuva, por que a gente não pega um Uber, vamos pro hotel... E eles que se danem. E eles vão na chuva, né? Muito Afinal bem. de contas, nós somos meninas, princesas, mulheres, verdade. Precisamos estar bem cuidadas, né? Nós somos sapos e precisamos de água. Muito bem, Francine, mas foi muito legal e realmente aconteceu isso, né? O Dadá foi a moto dele, quando a gente olhou, né? Tava Paramos tudo certo, pra almoçar. A gente parou pra almoçar, quando a gente saiu do restaurante, quando a gente olhou, assim, aquele check-up rápido da moto, cara, tava aparecendo os arames do pneu, já tinha comido o pneu dele inteiro de trás. Olha que perigo, se a gente tivesse pego estrada pra ir depois. Pois é. E aí a gente foi dali pra concessionária, porque já era quase, isso era umas 5 da tarde, fechava às 6, né? E foi o lugar que a gente achou pra trocar esse pneu. E aí mandou trocar o pneu, só que nessa a gente entrou na concessionária, ele tava numa CBX, se não me engano. Uma moto bem legal, uma Honda bem legal também. E aí ele entrou, cara, tinha uma Goldwing lá, zerinha, começou aquele namoro e o Pablo botando pilha, falou, compra. Ele já deixou a moto dele lá. Aí o Kiko também se apaixonou pela Goldwing, mas só tinha uma. Só tinha uma. Era eu ia comprar, só tinha uma. Mas eu tinha um problema também, que eu não ia deixar a minha Harley lá. Ele iria trocar outra Harley que ficou aqui em casa. Eu teria que botar a minha Harley num caminhão pra mandar pra cá, e seria um transtorno. Trabalho, mas eu vou pegar a Goldwing e depois eu mostro pra vocês. Então assim, foi muito legal, tiveram algumas coisas muito pontuais nessa viagem que foi muito gostoso. A gente acabou pulando algumas coisas, tipo nesse dia mesmo, né, nessa noite desse segundo dia, a gente iria lá no Tin Roof. Era um rooftop, era um bar, música ao vivo. Era pertinho do hotel, mas aí é que pensa que daí todo mundo já tava um pouco cansado do dia anterior, e aí rodamos o dia inteiro, acordamos cedo e tal. Aí a gente falou, gente, que eu achei muito gostoso também. Falou, ao invés da gente sair, porque os meninos chegaram no hotel, era quase 9 horas da noite. 9 e pouco. A gente falou, sério, que tipo, no dia seguinte a gente ia acordar cedo, porque aí a gente ia descer ir voltando pra Flórida, a gente ia pra Panama Beach. A gente falou, não é melhor a gente descansar, ficar de boa no hotel pra estar zerado amanhã? E aí a gente pediu pizza no hotel. Então a gente subiu pro onde tem o café da manhã, foi muito gostoso. Ficamos sentados lá batendo papo e comendo pizza até, sei lá, 1 hora da manhã. Porque às 8 a gente já ia A ideia era dormir cedo. Não deu certo. Mas tava lá, foi gostoso, foi maravilhoso. Bom. Pessoas incríveis. Aliás, já deixar um grande beijo aqui pro Dadá, pra Galega,
Pro Felipe, pra Pri, Pablão, Paulinha. Foi incrível, gente. Foi incrível, a gente já tá planejando a próxima, já tem uma pra setembro que já tá pré-marcada aí. Enfim, e aí... Essa vai ser longa? Eu acho que essa daí é de 7 dias, né? Essa é de 7 dias? É. Jesus, nem Haja vi bunda. essa parte. Haja bunda. Eu tô tomando remédio até agora. Enfim, aí no sábado, né, nós fomos cedinho, a gente já começou a descer e fomos pra Panama Beach. Cara, que praia linda, que praia gostosa. Maravilhosa. Cara, o hotel, assim, a gente já saiu tudo planejado daqui, com os hotéis já reservados, foi bem organizado. Isso foi o mais legal, assim, que a gente, como a Francine falou, a gente é chato quando a gente fala de você se organizar pra fazer uma viagem pra cá, pra Orlando, né? A gente foi fazer uma viagem a partir de Orlando, porque a gente mora aqui pra outro lugar. Cara, foi muito legal todo esse planejamento, os hotéis todos reservadinhos, as paradas, cara, cada posto de gasolina que a gente foi abastecer, comer, tomar um café, já tava tudo planejado. Foi incrível. E foi pensado também, porque assim, na verdade, a ideia era a gente ir pro Panamá, porque a gente já ia rodar, não metade do caminho, mas quase metade do caminho de até Orlando, então não ia pesar tudo num dia como foi no primeiro. A gente ia curtir a praia, chegamos lá umas 2 da tarde, mais ou menos. Praia linda. Praia, nossa, tipo Caribe. É Golfo do México, né? Que agora é Golfo da América. Sei lá qual que é o Golfo. Mas são as praias mais lindas daqui mesmo. Demais. Já é Flórida. Então a gente passa ali, tem... acho que é Rosemary Beach, Destin, que é uma... Destin, que é e eu famosa. vou dizer uma coisa. A Destin ficou super famosa, né? Virou modinha. Ai, a Destin. Gente, pra mim era tudo a mesma coisa. Pra mim é tudo o mesmo mar dividido... Não é o mesmo mar, Francine. Mas vamos lá, tudo muito... Não, você entendeu o que eu quis dizer, né, amor? Entendi. Vai que tem um mar separado. Mas é ali... a mesma coisa. Não, mas assim, eu digo a qualidade, a cor da água... Nossa, Caribe. É tudo muito parecido mesmo. Então essa tudo coisa... muito igual. Vou pra Destin. Beleza. Só que assim, normalmente Destin é mais caro, justamente porque virou modinha, etc. Você tem outras praias ali nessa costa... tão lindas quanto, tão gostosas quanto, com estruturas tão boas quanto. E outra, você pode pagar bem menos. Você pode dormir numa... Tipo assim, você dorme em Panama Beach e você vai pra Destin, que é 30 minutos, 40 minutos, 1 horinha. Você vai pegar quanto tempo? Eu não lembro a distância que tava. Sim, mas mais Destin, ou menos, não é nada impossível de fazer num dia. Que seja 1h30. Você pegou, você vai, voltou. É muito tranquilo, muito, muito gostoso. E Panama Beach é uma delícia. Uma delícia. É uma delícia. Eu amei, assim. O Kiko não é muito fã de praia. Na verdade, assim, não é que o Kiko não ama praia. O Kiko não gosta de ficar no mar, sal, sol. Essa combinação de sal e sol não combina pra ele. Exatamente. Né, amor? A não ser que tenha uma sereia me chamando para mergulhos. Ok. Mas tudo bem, a gente não precisa. Você não tem medo, não, né? Da sereia? Tem. De mim. Que ela canta. Você vai ver quem que vai cantar pra você. Eu ia produzir a sereia, entendeu? Você ia produzir? Produzir o quê, garoto? Produzir um sereio. Vamos lá, Francine. Falando de sereia com sereio... Ai, você me deixou com uma raiva, garoto, que eu quero te dar uma bica. A sereia não canta? Gamão, cala a boquinha. Não é assim que a sereia... Como é que acontece a sereia? Ela cantava, encantava os piratas, as pessoas. Você vai ver quem que vai te encantar. E esses caras caíam dentro do mar. É exatamente o que eu vou fazer com você. Você vai cair no mar eu vou afogar você no mar. Idiota. Então, assim, é muito legal. A praia foi muito legal. O hotel foi bem gostoso. O café A gente queria ter ficado um dia a mais em Panama Beach. Todo mundo queria, na verdade, mas assim, um dos casais falou, puxa, porque a gente já saiu na quinta-feira. Então, perdeu um dia de quinta, sexta de trabalho. E a gente também tinha a questão dos gatos. Quem acompanha a gente sabe que nós temos 2 gatinhos, né? Foi a primeira vez que eles ficaram sozinhos. Foram 4 dias, mas são 2, então eles têm companhia. A gente comprou... Um do outro, câmera pra tudo que é lado. Aqui em casa é tipo um Big Brother, a gente vê cada passo. Alimentador automático, a fontezinha de água. Então, assim, tava tudo sob controle. Mas a gente não quis arriscar um dia a mais, a gente até... De repente poderia ficar, mas a gente falou, mano, não, tem os gatinhos. Foi bom. Foi no limite. Foi na medida, eu acho. Sabe? Foi gostoso, deixar esse gostinho de quero mais. A volta, quando a gente saiu de Panama Beach já pra começar a volta para Orlando, isso no domingo, né? A gente saiu de lá, a gente dormiu um pouco mais no domingo, a gente saiu de lá, era umas 10 e pouco da manhã, e começamos a volta para Orlando. E foi uma delícia. A gente ficou umas 3 horas, mais ou menos, só de pista na beira da água, assim, onde o asfalto tá colado com o mar, né? Uma parte de praia que não tem nem muita areia. Então, assim, andando na costa, literalmente, foi ali que a gente passou por México, por Rosemary, por Destin.
Cara, então. Foi uma delícia. Não. E essa mesma historinha, para no posto, abastece. A água, o vento, o cheiro do mar, ele é uma coisa que eu não sei, tem um poder de cura, né? De cura, né? Então, tanto é que nessa hora, foi engraçado que nessa hora de costa, nessas mais ou menos 2, 3 horas que a gente pegou aí, todo mundo a gente falou, porque você tá com o comunicador, não dá pra você abrir o capacete, porque senão fica muita ventania, você não ouve. Aí todo mundo, gente, vamos ouvindo o som da natureza. Todo mundo desligou o comunicador, abriu o capacete, vento na cara, sentindo o cheirinho do mar, foi bom demais. Foi uma delícia, a gente acabou chegando aqui em casa no domingo por volta de 7 horas da noite, de um final de semana estendido aí maravilhoso, e que eu acho que cabe muito num planejamento de viagem, você que vem pra cá e que às vezes quer experimentar coisas diferentes. Eu lembro que alguns anos atrás nós fizemos uma viagem aí, foi de carro, que a gente saiu daqui de Orlando, cruzamos 9 estados e fomos lá pra Los Angeles, lá no outro lado, cruzamos os Estados Unidos inteirinho, que foi outra viagem incrível. Então assim, os Estados Unidos é um país lindo, com lugares lindos pra se visitar, né? Tem uma que a gente vai fazer, não sei se é essa de setembro aí, que a gente vai passar por vários lugares emblemáticos do país, Yellowstone, essa daí? Colorado, Utah. Vai ser incrível. Então, assim, essa a gente vai de moto ou a gente vai alugar? Eu acho que a gente vai de avião e vai alugar a moto lá, porque daí são 7 dias, a gente morre se a gente for até lá, chegar lá. Eu acho que a gente vai de avião, chega lá, aluga a moto. Então, assim, eu acho que é um negócio que cabe demais pra você que ama coisas diferentes, né? Você e não se gasta muito. Exato, não se gasta muito. A gente gastou o quê? $2 mil, eu acho. Pois é. Pra tudo, né? Mas assim, sem dó, sabe? E posto, e come, e belisca, e almoça, e janta. E coisa que a gente não tem o hábito de almoçar, por conta da vida mesmo, de vida, estilo de vida, né? A gente toma um cafezinho da manhã, a gente não almoça e a gente só janta. No começo eu achava que com um louco de fazer isso, mas eu comecei a conviver com ele, namorei, casei e eu virei louca igual, né? Então, porque assim, eu sou do interior, então a gente toma café da manhã, a gente almoça, a gente toma café da tarde, a gente janta e a gente come uma coisinha antes de dormir. Muito bem. Aí com o Kiko não, a gente só... E eu ainda acostumei ele tomar café da manhã porque ele não comia nada, ele comia uma vez no dia e era noite e acabou. Então a gente tem o hábito só de tomar um cafezinho, literalmente um cafezinho com uma torrada de manhã e jantar. E nessa viagem não era café da manhã, era almoço, era janta. Em todo posto. A cada 1h30, toma sorvete, compra não sei o quê, compra, abastece o carro. Restaurantes muito bons, restaurantes muito legais, hotéis muito bons, né? Sim. A parte mais cara da viagem, na verdade... É o hotel, foi o hotel. Foi o hotel, pra gente foi o hotel. O hotel, ele é mais caro, né? A gente gastou nas primeiras 2 noites lá, foi quase $500. Quase $500. Pra 2 noites, e a segunda noite, $400 pra uma noite só. Exato. Mas porque era um hotel já melhorzinho, assim... Na beira da praia, custa mais caro, né? Literalmente na beira da praia. Né? Pé na areia. Você desceu do hotel, você tava já na praia. Caiu no mar. Então, assim, acaba sendo realmente mais caro. Só que tem um plus também. Por exemplo, o Holiday Inn Express, que foi o de Panama Beach, tem 2 camas. Você pode dividir, quem quiser. 6 camas, são né? 6 camas. São 2 camas queen e uma beliche. Isso, pra 6 pessoas, pra 6 pessoas. Então, assim, quem quiser também dá pra uma família ficar junto no quarto. Não precisa... Fica, tranquilo. Enfim. Então, na verdade, se você parar pra pensar, não é caro. Não é caro. Foi uma viagem maravilhosa. A gente não... Sabe aquela coisa, você fala, vamos e tá tudo certo? Cara, a gente não gastou $2 mil contando tudo. Contando hotéis, contando... tudo, né? Tudo. Não gastou, tudo. Foi tudo, 2 conto, vai. Nem isso, é muito barato, na verdade. E foi muito bacana, foram dias maravilhosos, experiências maravilhosas, pessoas maravilhosas, um tempo muito bem aproveitado. Então, assim, eu acho que, mais uma vez, você que vem pode ser pra Orlando ou pra outro lugar e que gosta desse tipo de aventura, cara, vale muito a pena. Simplesmente faça um bom planejamento pra você diminuir os perrengues e eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível pra você levar pra sua vida. Foi maravilhoso. Eu amei, foi incrível, não mudaria nada do que foi a nossa viagem, já tô ansiosa pra próxima. É isso, e que venham muitas outras de moto, de carro, que a gente possa experimentar as coisas boas da vida, que a gente possa criar as melhores memórias. Orlando traz muito disso para milhões de famílias ao redor do mundo que amam esse destino. Vale lembrar que se você estiver vindo para cá, md1travel.com é o endereço da nossa agência, onde você pode comprar com todo conforto, com toda tranquilidade, com as melhores condições de pagamento, e eu tenho certeza que os seus dias vão ser inesquecíveis. Afinal de contas, Orlando e o MD1 não são um destino, né? O MD1 é uma plataforma que planta sonhos e colhe sorrisos. É isso aí, até a próxima, meu povo! Beijo!